Salve, salve, galera! Sou Lucas Dumas de Castro, professor de História, escritor de O Brasil ao Cão, em mais uma de nossas análises semanais, né? Análises importantes que nós temos que ter. Um bom sextou para todo mundo. Peço para que você deixe seu like, se inscreva neste canal, né? E vamos lá, vamos falar sobre muitas coisas, algumas coisas que ficaram um pouco de lado ontem na nossa live, mas eu acho que eu posso falar aqui. A live muito boa sobre o Maduro, a questão da Venezuela. Peço que você assista, entendeu? Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, né? Deixe seu like, seu comentário, o que você puder aí para a gente continuar fazendo esse trabalho que é muito bom. Ontem, eu e Gabriel, meu grande amigo Gabriel, né, fizemos uma live sobre Maduro. E, de novo, peço que vocês vejam a live. A gente falou sobre a Venezuela, as questões que envolvem a Venezuela, a política venezuelana. Mas eu achei, olhando de novo com calma, eu achei que faltou talvez uma coisa aqui que eu deixei para minha análise de hoje, semanal, que seria, por exemplo, e aliás o título é muito sugestivo desse vídeo, o preço da vitória. E o que é o preço da vitória? Vamos botar assim, porque, teoricamente, né, apenas a derrota tem preço? Não, não é só a derrota que tem preço, mas a vitória tem preço. E um preço que a geopolítica e a história ensina que são, às vezes, como disse o Churchill, né, podem, por exemplo, o preço da vitória ele é muito mais prazeroso, obviamente, que o preço da derrota, mas esse preço é tão complicado quanto, né, o preço da derrota, ou seja, o preço da vitória é tão complicado quanto o preço da derrota. E o que seria um preço da vitória? Bom, vou dar um exemplo muito claro aqui que evidencia isso. Recentemente, a gente viu lá no Oriente Médio que o ditador da Síria, o Assad, que era ligado ao Irã, ele fugiu para a Rússia, ele saiu. E quem entrou foi o HTS, o grupo, né, paramilitar apoiado pela Turquia. O que aconteceu nessa circunstância? O HTS tomou o poder, Israel não se meteu muito, apesar de estar ali nas colinas de Golã, né, observando, mas o HTS toma o poder e o Assad foge. Por quê? Porque o Irã, enfraquecido com a guerra com Israel e depois com o ataque dos Estados Unidos, não conseguiu manter, né, o Assad, que era ligado ao Irã. A Turquia aproveita a chance, apoia o HTS e o HTS governa a Síria. E o que acontece nessa circunstância? Bom, a Turquia vira, a Síria vira um caos. Porque de um lado você tem o HTS, do outro você tem os grupos pró-Assad, do outro você tem ali Israel mais ou menos, tentando entrar, não entrando, e o próprio exército turco apoiando o HTS. Ou seja, uma grande guerra civil. E o próprio Estado Islâmico ali também voltando e aparecendo amigo da Turquia, amiguinho, né? Falando bem, enfim, aquela coisa toda. Ou seja, vira um caos. E aí é o que eu falo e o que o Churchill fala sobre o preço da vitória. Ou seja, você venceu, o HTS ganha, né? Tira o Assad do poder. Mas será que consegue governar? Será que consegue controlar? Será que tinha essa capacidade? Não, não tinha essa capacidade. Então, não basta você vencer, você tem que saber administrar. E é esse o questionamento que eu faço em relação à Venezuela, nesse momento. Porque, vamos lá, o Trump, como a gente mostrou na live, mobilizou várias tropas, né? Mobilizou vários aviões de guerra, navios, destroyers, 3 e tudo mais, sob a justificativa de que tem que combater os cartéis, e um deles, o cartel de Solis, que é ligado ao Nicolás Maduro. Tudo bem, ok. E no direito internacional se fala muito que isso seria proibido, mas vamos combinar que o direito internacional, você pode amassar isso, mastigar, porque é como eu já falei em outra análise, recomendo que vocês vejam, que o que manda
Na geopolítica é a lei do mais forte. Você pode fazer tratados e tudo mais, mas o que manda é a lei do mais forte. Além do que, a discussão de invasão na soberania será argumentada pelos Estados Unidos de que eles não estão invadindo a soberania da Venezuela, porque estão atacando os cartéis. E os cartéis têm território. Tá entendendo? Ah, o cartel é ligado ao Maduro, ligado. Ok, mas o cartel tem território. Não é o Estado venezuelano que está administrando os locais, né? São os cartéis. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente tem que se atentar, porque vamos pensar aqui no Rio de Janeiro. Recentemente, o Comando Vermelho e o PCC foi considerado terrorista. Tá? Aliás, perdão, o PCC, o Comando Vermelho ainda está em discussão, mas o PCC foi considerado terrorista pelo OFAC, né? Ou seja, o departamento que analisa, que fez as sanções Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. E isso considerado terrorista e uma questão de segurança para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos poderia muito bem chegar e dizer, olha, eu vou atacar o PCC, vou destruir o PCC e, destruindo o PCC, eu vou, talvez, né, olhar muito para as terras raras brasileiras ou não olhar para as terras raras, enfim. Aí é uma discussão interessante. Mas com que argumento? Cara, não estou invadindo a soberania de ninguém. Eu estou atacando um território que é do crime organizado, que não é do Estado brasileiro. Hoje saiu uma reportagem que 26% do território brasileiro está na mão do crime organizado. Negócio de maluco, né? Mas, enfim. Então, eu acho que essa questão, primeiro, de soberania não vai entrar, não será um impeditivo. Nunca foi, na verdade, um impeditivo para os Estados Unidos e não será agora. Tá entendendo? Por essa questão do direito internacional, que você pode mastigar, e no final vale a lei do mais forte, você pode fazer qualquer acordo, mas vale a lei do mais forte, e por essa questão do argumento que os Estados Unidos vai utilizar de que não está atacando Estado nenhum, está atacando territórios do cartéis. Eu acho que a dificuldade para os Estados Unidos, e aí gera essa dúvida e essa reflexão ok, vamos supor que os Estados Unidos queira tirar o Maduro e, se quiser, tira. Quem assumiria? No caso, seria a oposição liderada pela Maria Corina Machado, que nós falamos na nossa live. Será que eles têm capacidade de governar? Política tem. Conseguiu lá mostrar que as eleições foram fraudadas, teve uma situação toda. Mas será que terão capacidade de governar sobre uma Venezuela totalmente dividida? Porque, como a gente mostrou também, existem muitas facções na Venezuela, inclusive não só venezuelanos, como até russas, né? Que foi o caso do grupo Wagner, a Guarda Revolucionária Iraniana e muitas outras, além do povo venezuelano, que não necessariamente apoia totalmente a Maria Corina, ainda há chavistas na Venezuela e ainda há, sabe, oposições a Maria Corina e ao próprio Maduro. Então, a Venezuela também pode se tornar uma Síria do continente da América do Sul. E isso não é bom para o Donald Trump. Não seria bom. Porque o eleitor do Donald Trump, tá entendendo? Ele é... Olha que incrível, né? Você vê como é que a geopolítica ela interfere totalmente na política nacional, né? Ele é um eleitor anti-guerra. É aquele eleitor que diz que não, e o Trump veio com a promessa de acabar com as guerras do mundo. Ele não veio com a promessa de fazer mais guerras. Se estourar uma convulsão na Venezuela, eleitoralmente para o Trump é ruim. Tá entendendo? Nos Estados Unidos isso é ruim. Como foi para o Joe Biden quando saiu do Afeganistão. Quando o Joe Biden tira as tropas do Afeganistão e o Talibã retorna para o Afeganistão, cara, ele perdeu muito eleitorado. Nos próprios democratas, no caso. Então, a geopolítica interfere na política nacional. E esse é o preço da vitória. Um exemplo também foi o próprio Estados Unidos, que quando foi citado, até, acho que foi até o Gabriel que citou na live, muito inteligente, falou sobre que ele acreditava que o Maduro seria o que fizeram com o Saddam Hussein e tal. Mas o Saddam Hussein é um exemplo. O Saddam Hussein, ele, quando sai do Iraque, sabe, quem assume é o Irã. O Irã que os Estados Unidos bombardeou agora. O Irã, que foi talvez a maior ameaça para Israel, que é o maior aliado dos Estados Unidos. O maior aliado. O lobby judeu é absurdo nos Estados Unidos. E que foi uma grande cagada a guerra do Iraque, vamos combinar. Não teve nada de bom na guerra do Iraque. Então, não, no final, o resultado é horroroso, sabe? Enfim, foi uma grande cagada da história. Mas, enfim,
Então, esse é o grande preço da vitória. E eu acredito que isso esteja na mesa também. Nós vamos acompanhar, né? Mas eu acho que faltou um pouco essa reflexão para trazer para vocês. Isso acontece muito na história, como eu falei, o Churchill falou sobre isso. E é interessante também analisar que essa questão de soberania com relação às facções criminosas. Porque o que você poderia argumentar, por exemplo, se o Trump atacasse o PCC no território brasileiro e dissesse assim: estou atacando uma facção criminosa que tirou a soberania do país, do Brasil, que governa o Brasil. Como eu falei, 26% do território brasileiro é do crime organizado. O que você argumentaria? Teria gente que comemoraria, outros falariam sobre a soberania, sabe? Então você vê que essa situação com a Venezuela já começa aqui a olhar, já começa a dar um pouco, sabe, de seus ares da graça, vamos botar assim, no Brasil. Até porque, se a Venezuela bater o maluco e querer, ó, eu vou para Rondônia, ela entra. O exército bolivariano é muito mais forte que o exército brasileiro. Ela consegue entrar em Rondônia. A gente falou sobre isso, né? Aliás, perdão, Roraima. A gente falou sobre isso na live. Então, são coisas interessantes e capítulos interessantes que virão. Mas eu repito, acredito eu que o preço da vitória é, nesse caso da Venezuela, ou tirar o Maduro, é esse. Saber se a oposição ter ou não tem a capacidade de governar a Venezuela. Beleza, galera? Tô ficando por aqui. Deixe seu like, entendeu? Se inscreva no canal, precisamos de inscrito, tá? Até a próxima live, até a próxima análise semanal. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Tchau, tchau.